E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como já é de se esperar, já é o normal, né? Sempre que algum assunto relacionado à defesa, à geopolítica, à guerra, né? Algum assunto militar também, quando chega na mídia principal, né? Na mídia mainstream, é de se esperar que vai vir bosta, né? Lá vem enxurrada. E exatamente isso que está rolando, né? Eu vi essa semana que saiu uma reportagem no UOL, né? Falando sobre a falta de munições de artilharia russa, né? E por isso que teria, né, o acordo com a Coreia do Norte, né, que realmente teve uma visita, né, de uma comitiva da Coreia do Norte na Rússia, né? E com certeza eles trataram desse assunto, né, até uma coisa que a gente vai falar hoje. Mas o ponto é que, claro, não foi à toa que o UOL escreveu, né? Eles pegaram a matéria ali da BBC, se basearam ali no Instituto de Estudos Estratégicos, né, o ISS, né? A gente sabe bem como que funciona, né? Então, óbvio que ia vir besteira. Mas o interessante é que realmente esse assunto está vindo à tona e até a minha mãe veio me perguntar sobre isso, né? Então, eu achei importante vir conversar sobre isso com vocês também, porque tem saído muita coisa boa dos nossos parceiros, incluindo os nossos amigos, né, do História Militar em Debate, inclusive, com base em um artigo que eles fizeram também, logo esses dias também, que fala sobre isso, né? Estou usando por base esse artigo deles, tá? Eu vou deixar aqui na descrição os dois, para vocês lerem uma bosta e depois um artigo bem feito, tá? Bem feito, com informações de qualidade, eu digo, né? Então, vamos para o assunto de hoje. Né, naturalmente, né, eles vêm com aquele papinho que já faz meses e meses, né, que o Ocidente vem trazendo, né, de que tá acabando a munição da Rússia, que eles estão diminuindo os disparos, que a Ucrânia tá atacando muito mais, é o mesmo papo, tá? E é até engraçado que eles falam as mesmas coisas desde o começo do conflito, né? Chegaram a falar que os russos estavam sem arma de fogo e estavam atacando com paz, né? Falaram que estava acabando a munição russa e depois, em sequência, falaram que os ucranianos estavam sem munição e eles precisavam de ajuda para conseguir enfrentar a artilharia russa, que tem uma proporção muito maior, né? É a mesma coisa de sempre, eles com aqueles papos e a realidade se mostra diferente, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a realidade um pouco, né? Bem brevemente, né? Porque senão fica uma coisa muito extensa, mas eu vou explicar com alguns exemplos como que a capacidade militar russa ela está crescendo ainda mais e, portanto, é uma mentira que a Rússia está ficando sem munição, tá? Eles podem até estar recebendo mais munições de fora, mas vocês vão entender um pouco a pegada aqui, tá bom? Para começo de conversa, até a própria proporção, né, do uso já indica muita coisa, porque você não vai gastar tudo de uma vez e depois ficar um bom tempo sem nada, né, esperando receber uma próxima leva. Então, o próprio uso já mostra bastante, né, a quantidade que se tem de estoques e de acesso, né, ao equipamento, ou no caso aqui, né, a munição. A Rússia, ela tem usado uma proporção de fogo, né, de 9 para 1, tá? Esse número especificamente, na verdade, é da Batalha de Bakhmut, mas se ele diminuiu um pouco, diminuiu muito pouco. Então, mesmo que for 6 para 1, ainda é uma proporção muito grande, tá? Em compensação, a produção ocidental não consegue chegar nesse nível. Então, assim, a gente sabe que tem uma desproporcionalidade muito grande na artilharia. Embora os ucranianos agora, essas últimas semanas, parece que estão recebendo um pouco mais e estão usando também com uma grande efetividade, tá? Isso aqui é simplesmente o que eu estou falando, não é que um é melhor que o outro melhor. Um que é melhor e outro pior. É simplesmente que um tem mais abundância e outro menos. Mas os ucranianos, pelo menos, eles estão conseguindo aumentar um pouco a efetividade deles no uso deles, né? Tudo bem que com bastante apoio, né, de equipamentos ocidentais, né? Então eles estão com a ajuda, por exemplo, de inteligência por satélite, por drones também, né? Eles estão conseguindo melhorar um pouco o fogo de contrabateria deles, por exemplo. Então, com isso só a gente já consegue ter uma dimensão. Fala, pô, se eles estão conseguindo dar, vamos ser conservador aqui, 20 mil disparos por dia, eles têm que ter uma produção condizente, né? Então, por isso só já dá para ter uma dimensão. Porque se eles estivessem diminuindo muito os estoques, eles já não estariam mais dando 20 mil. Estariam 10 mil, 5 mil, né? Diminuiria. Agora,
pegando aqui um pouco, né, do que está lá no artigo do História Militar em Debate, né? De acordo com a Fundação Jamestown, o índice de produção industrial, né, para setores ali relacionados à indústria de defesa na Rússia, comparando esse ano com o ano passado, né, foi significativamente ampliado, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui agora para vocês, né? Mas tanto para a questão de tecnologia quanto de matérias-primas, né? Por exemplo, para computadores eletrônicos e outros dispositivos ópticos, né? Teve um aumento de 112,6%. Né? Para outros veículos e equipamentos de transporte, incluindo aeronaves e embarcações também, teve um incremento de 117,7%. E para a produção química, né, sem o refino de carvão e petróleo bruto, teve um aumento de 94,2%. Um exemplo notável também de expansão, né, da produção de equipamento militar na Rússia está relacionado ao aprimoramento das instalações de fabricação, seja de veículos blindados, né, e também sistemas de artilharia, né, com a criação de algumas fábricas, né, e também com fábricas de reparo. Então isso também tem ajudado bastante, a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso. Além disso também, quase todas as empresas, né, relacionadas ao complexo industrial militar passaram a operar até em 3 turnos. Né? Então eles aumentaram muito a capacidade de produção. Também contrataram muito mais funcionários, estão escalonando muito mais o potencial produtivo, né, dessas indústrias. Então, isso também está aumentando consideravelmente a produção, né, faz sentido. Né? E além desse aumento, houve também investimentos importantes ali na expansão das capacidades e na modernização das linhas de produção, né, com o objetivo de melhorar a eficiência e a capacidade de uma forma geral aqui. Né. Recentemente, o governo russo ele anunciou alguns planos para expandir, né, e modernizar a produção de munições de artilharia, né, pretendendo produzir e modernizar mais de 3 milhões de cartuchos, né, de granadas, vamos dizer, né, anualmente até 2025. Isso é bem mais do que estava previsto antes, né, porque estava previsto para 1.700.000, né, por volta do ano passado. Tá? Além disso, esse ano aqui, a Federação Russa, né, ela já aumentou consideravelmente a produção em várias áreas. Né? Por exemplo, aqui alguns exemplos que estão lá no texto e eu estou pegando aqui para vocês. Né? A produção de munição para diversos sistemas de armas, né, aumentou em 10 vezes, comparando com o ano passado. A empresa Uralvagonzavod aumentou em 3,6 vezes o fornecimento e a revisão, né, de tanques T-72 e T-90. A fabricante Kamaz aumentou as entregas de veículos em 17,6%. Aliás, 17,6 vezes. Acho que eu falei errado até o outro, não sei. As entregas dos helicópteros Ka-52, que estão sendo bastante usados lá em Zaporozhye, por exemplo, aumentaram o dobro, né? Aumentaram em 2 vezes. Enquanto as do Mi-28 aumentaram 3 vezes. As entregas dos drones Orlan 10 e Orlan 30 também aumentaram em 53 vezes. Tá? E a Rostec relatou também um aumento de 20 vezes na produção de projéteis para sistemas de lançadores múltiplos de foguete, né? Desde o início desse ano, né? Sendo desde os calibres de 122mm, 220 e 300mm. Né? Embora ainda não tenha sido suficiente para atender todas as necessidades das tropas. Né? A gente sabe que eles estão com uma leve falta desses foguetes, porque também eles estão usando pra caramba. Né? Mas aí esse é um ponto que ainda está faltando um pouco. E é aqui que a gente entra um pouco no que está vindo lá da Coreia do Norte. Mas ainda tem mais coisa para falar aqui com vocês. Né? Esses são só alguns dos exemplos. Né? Mas é importante ressaltar também que muitos desses resultados aqui eles não são só de coisas novas. Né? Mas também tem coisas modernizadas. Né? Coisas reparadas, né? E atualizadas. Né? Por conta também que a gente tem que lembrar que tem uma reserva gigantesca, né, que era da época da União Soviética também. Né? Então, tinham dezenas de milhares de tanques parados lá em reserva, que estão sendo só postos para
operação, né? Então isso também conta bastante. Mas de qualquer forma, você tem que ter uma capacidade industrial para pelo menos fazer isso, né? E entregar na quantidade necessária, tá? E eu nem peguei aqui, eu acho que nem está no texto, mas também, para vocês terem uma noção, os russos estão continuando a exportar esses equipamentos, né? E até aviões de caça. Como que o país em guerra está produzindo tanto em quantidade suficiente para poder mandar para fora esses equipamentos também? Então, isso é uma coisa de se levar em consideração, né? Mas também é importante a gente notar o esforço na produção de dispositivos e acessórios, porque isso aqui é uma coisa muito importante também, que a gente tem que levar em conta, né? Durante o primeiro trimestre desse ano aqui, a produção de binóculos, monóculos e vários outros dispositivos, né, ópticos, aí, miras, etc., aumentou em 73%. Né? Além disso, a produção de radares, os GPS, né, não é literalmente GPS, mas esses dispositivos, né, de geolocalização, computadores, motores elétricos, roupas e alguns calçados especiais, aumentou também consideravelmente, chegando algumas dessas coisas até 110%. Isso indica um esforço também para a substituição de produtos que eram até ano passado importados, né, de países ocidentais, até uma boa parte deles, para a produção interna mesmo, né, para também atender as forças armadas da Rússia, né. Só que, né, uma coisa importante que é essa substituição completa, né, das importações, ela ainda é um desafio grande, claro, para qualquer país seria, né, para o curto prazo, né, também por conta do grau de complexidade, né, envolvendo a produção desses produtos. Né, isso aqui é uma coisa importante. Mas, de qualquer forma, é super relevante a gente perceber esse ponto aqui do interesse deles em produzir. Claro, a gente tem que levar em consideração que a Rússia é um país sancionado, né, e isso conta muito, né, porque vários desses equipamentos não podem legalmente ser entregues à Rússia, mas também por parte da Rússia falar, não, tá bom, já que você não vai me vender, eu vou produzir o meu mesmo. Né? Claro que não é tão simples assim, mas é um processo gradativo que pelo menos o primeiro passo foi dado. E além disso também, a gente não tem como não lembrar e pensar no que está vindo da Índia, da China e do Irã, especialmente esses três, né? E outros também. E também, alguns deles estão, aquelas maracutaia, né, o jeitinho brasileiro, que é russo, de terceirizar essa compra, especialmente usando o Cazaquistão, mas alguns outros países também, né, eles compram o produto fingindo ser o Cazaquistão e o Cazaquistão repassa para a Rússia. Né? Então, isso também acontece. Tá? Mas, de qualquer forma, isso aqui é interessante por conta que até os ocidentais, até autoridades estão falando, pô, a gente aplicou as sanções para tentar afogar a capacidade russa mesmo de se enquadrar para a economia de guerra, né, para sustentar a guerra, mas na verdade isso teve efeito contrário. A gente está se ferrando muito e a Rússia está se beneficiando. Por que acontece? Qualquer país sancionado, um exemplo ótimo é o Irã também, ele quando é obrigado a ter que desenvolver a parte própria, ele desenvolve mesmo. E aí a economia dele internamente também gira bastante. Né? Então, até a indústria sem ser militar, né, como por exemplo indústrias metalúrgicas da Rússia, estão tendo que produzir muito mais. Então também está ajudando a girar mais a economia russa. Né? Então isso também tem bastante coisa a ser levada em conta. E além disso, uma coisa que eu já falei há um tempão para vocês, a Rússia ela se preparou há anos para esse conflito. Né? E agora, né, agora não, né? Depois de ter iniciado a guerra, eles tiveram uma série de medidas econômicas dentro do país para se encaixar e enquadrar para conseguir sustentar a guerra de uma forma sustentável, né? Uma forma que dê para aguentar. Então, por exemplo, mesmo com a guerra rolando assim e tendo uma grande intensidade, é perto de, assim, aproximadamente 3% só do PIB que a Rússia está usando para o conflito, para a defesa como um todo, na verdade. Enquanto a Ucrânia, claro, não tem nem como comparar, são países completamente diferentes em proporção de tudo. Mas a Ucrânia já está em 40% do PIB só com a questão da guerra em si, da parte militar exatamente. Isso porque está com uma injeção muito grande de recursos e materiais do Ocidente. Então, assim, a Rússia está numa situação bem tranquila, né, por incrível que pareça. Aí agora, talvez vocês vão falar, mas tá, se eles estão tão bem assim, então por que eles vão precisar de outros para fornecer? Né?
A primeira coisa, logo, é que assim, quanto mais você tiver em reserva, mais você pode gastar, né? Isso é até uma coisa que eu coloquei esses dias no nosso Telegram, né? Os russos estão tendo tantos drones, aqueles kamikazes, né, que estão vindo do Irã, especialmente. Eles produzem lá também, mas o grosso, claro, que vem do Irã, né? E talvez da China, porque os chineses já confirmaram que estão começando a produzir ele também. Então, vocês estão falando que estão produzindo é porque já devem ter produzido faz um tempo, né? Mas os russos, né, estão tendo tantos desses drones que eles estão usando até em infantaria, né, que são alvos de menor valor estratégico e possivelmente tático também. Né? Então, geralmente esses drones são usados para quê? Para alguma estrutura, para algum veículo mais pesado, né? E eles estão usando até na própria infantaria. Então, isso mostra que eles estão esbanjando o drone. Isso é um exemplo de como, quando você tem uma grande abundância, você usa à vontade. Então, a mesma coisa com a artilharia. Se você tiver muita artilharia, né, granada de artilharia, você vai bombardear até a mãe, né? Enquanto se você tiver pouco, você vai, né, restringindo, você vai dar uma economizada. É natural, é simples de entender isso. Então, obviamente, da parte dos russos, eles vão querer ter o máximo disponível possível. Né? Então, por isso que eles estão indo atrás, mais uma vez, dos iranianos, dos chineses, e nesse caso aqui, da artilharia, também da Coreia do Norte. Mas por que a Coreia do Norte? A Coreia do Norte é um país que está se preparando para a guerra faz 70 anos. Né? Assim que acabou, que teve o armistício, né, na Guerra da Coreia, que ela não acabou oficialmente, eles continuaram se mantendo em estado de guerra, assim, quase, né? E eles sempre se mantiveram nessa situação, o que ajuda a manter uma certa prontidão, ajuda a manter os equipamentos de uma certa qualidade, prontos para estar sendo usado, né? E eles têm uma quantidade enorme disso. Por que acontece? Tanto o Ocidente, uma parte do problema deles com as Forças Armadas, e uma certa parte com a Rússia também, mas com quase todos. Quando você não está com nenhuma guerra à vista, você deixa muita reserva, né? Se você tiver reserva, e só mantém assim o operacional um pouquinho, né? E o resto você deixa né, na reserva. E o que está na reserva geralmente fica numa condição mais deplorável. Não deplorável, mas sim numa condição pior. Né? Porque é um carro que está parado ali há anos, sem ter que mexer nele, sem nada. Então você vai ter que mexer nele para poder botar ele para funcionar. Né? É o que a Rússia está fazendo. No caso da Coreia do Norte, como eles estão sempre naquela iminência, eles deixam tudo quase pronto. Claro, tem uma reserva também que fica encostada, isso é normal. Mas assim, eles deixam uma grande quantidade em prontidão. É esse tipo de coisa que os russos vão pegar agora. Porque eles tinham uma quantidade muito grande, numa qualidade legal. Né? Essa artilharia aqui. Né? E não é novidade agora, eles já estão usando isso aí desde o ano passado, que já teve fotos, né, dos russos lá usando munição vindo da Coreia. Não é novidade. Mas aqui agora, efetivamente, os coreanos vão enviar uma quantidade significativa. Né? E isso vai ajudar até a desafogar, talvez operacionalmente, né, a artilharia russa a desempenhar um papel ainda mais intenso, né, na guerra. Porque os russos já estão bombardeando pra caramba, mas pode ser que com isso aí eles vão usar mais ainda. Ou então, pode ser que, por exemplo, eles vão liberar algumas dessas linhas de produção para outros equipamentos que estão precisando mais. Né? É só um exemplo. Então, esse aqui que é um ponto interessante. Mas, o que a Coreia do Norte quer em troca? O que eles têm a receber com isso? Né? Já é muito claro. Assim, primeira coisa, eles têm uma parceria muito estratégica, muito próxima desde a Guerra Fria, até de antes. Né? Assim que os soviéticos passaram a dominar, né, o norte da Coreia, que aí se formou a Coreia do Norte, eles têm uma parceria muito grande, né? Eles são bem próximos. Então, por isso só já é um ponto aí. Mas também, a Rússia tem tudo que a Coreia do Norte precisa, né? Eles são exportadores de alimentos, de fertilizantes e de energia, né? Basicamente. Que é o que qualquer país precisa para crescer, mas a Coreia do Norte está realmente precisando muito, né? De alimentos, basicamente, mas de energia também para poder desenvolver a sua economia, a sua indústria e tudo mais, né? E além disso também, a Coreia do Norte ela provavelmente está interessada em adquirir algumas tecnologias, né? O conhecimento também e a capacidade de produção, né, que os russos têm, né? Especialmente também relacionados à indústria de armas, mas eu não acho que seja só isso, né?
Um exemplo disso também é que recentemente, né, teve uma tentativa de adquirir as tecnologias, né, de mísseis balísticos e também eles tentaram, os coreanos, né, tentaram comprar mais de 3 mil toneladas de aço para o programa de submarinos da Coreia do Norte, né? Então, com certeza tem alguma relação com isso. Os russos podem ajudar de alguma forma quanto a isso aí, né? Então, isso aqui é interessante a gente ver essa dinâmica, né, de como funciona também. Então, com tudo isso que eu falei aqui, eu acho que dá para ter uma dimensão um pouco do que rolou e do porquê que tá assim, né? O que que aconteceu, por que que aconteceu, né? E desmistificar bastante do que tá rolando por aí esses dias, né? Que muita gente tem falado muita besteira, né? Ah, que eles querem dominar o mundo, só falta falar isso, né? Ah, que a Rússia tá ficando sem munição, essa é o de praxe, né? Mas assim, tô falando um monte de besteira aí. E a gente vendo um pouco mais a fundo, né? Isso porque eu aqui falei bem de uma forma geral, né? Se vocês lerem lá o artigo do História Militar em Debate, vocês vão ver bem mais profundamente, vão ver que é um negócio bem forte. Mas então, isso aqui, assim, vendo por cima, você já consegue entender e falar, pô, peraí, né? Não é bem assim de tá acabando a munição da Rússia, né? E então, assim, é mais uma vez de que a gente vê por aí muita gente falando besteira, falando umas besteiras fortes, com certeza, com algum interesse por trás, né? E a gente aqui não gosta disso. Você pode torcer para a Rússia, pode torcer para a Ucrânia, ou melhor, não torcer para nenhum dos dois, né? Mas você tem que saber o que está rolando, até para saber. Ah, eu estou torcendo pelo lado que está indo melhor, ou que está indo pior. Ou eu não torço para nenhum dos dois, mas qual dos dois está indo melhor? Né? Ou em um aspecto, em outro pode ser diferente. Né? O ponto é, você pode gostar ou desgostar do que for, mas saiba pelo que você gosta e pelo que você não gosta. Né? Falar por falar não adianta nada. Né? Até porque se você pegar alguém que sabe do que está falando, você vai levar, você vai se dar mal. Então, eu acho que é sempre esse o intuito aqui. Passar as informações para vocês terem, construírem as suas próprias conclusões, mas baseado em fato. Né? Por exemplo, se você é para a Ucrânia e está vendo isso aqui, não é que a Ucrânia está toda ferrada. Quer dizer, é um ponto negativo para a Ucrânia. Ou seja, você torceria, não sei, para que o Ocidente enviasse mais equipamento. Né? Enquanto se você for mais para a Rússia, pô, esse aqui é um ponto positivo para a Rússia. Né? Então aqui né, é um ponto que a gente está sobrepondo à Ucrânia. Então, independentemente, você tem que entender que está rolando isso para saber a situação da guerra. Senão, por que está rolando tal coisa na guerra? Ah, não sei. Porque, por exemplo, que nem, como que os russos dominaram Bakhmut se eles estavam lutando com o Pá? Né? Sabe, não, esse negócio da pá não tem nada a ver. Eles lutaram e foi daquele jeito ali. A artilharia desempenhou um papel muito bom, muito importante ali para os russos, né? Bom para os russos. Então aí você consegue entender um pouco a dinâmica. Ah, se explica o porquê que Bakhmut foi dominada pelos russos, porque eles estavam usando artilharia. Né? Então você não importa o que você pensa, ah, gosto de um, gosto de outro, não gosto de ninguém. Você tem que entender o que está rolando ali, tá bom? Então essa que é a lição principal desse vídeo de hoje. Né? Entender, claro, como que está o complexo militar lá russo, mas entender que, pô, vamos ver o que está rolando de verdade, em vez de ficar vendo essas besteiras aí, né? Então, acho que por hoje eu vou me encerrando por aqui. Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês, tenha sido instrutivo, que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Que tenha agregado alguma coisa no conhecimento que vocês têm, tá? Esse é o grande intuito sempre. Né? E é isso, pessoal. Se você gosta desses assuntos, né, de geopolítica, de economia nesses aspectos, né, tudo que tem relação com relações internacionais, até diplomacia, né, assuntos estratégicos, assuntos militares também, eu te convido, se você já não for inscrito, a se inscrever aqui no canal, né, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, deixar o like se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, né, que ajuda bastante para o YouTube entender que é legal e mandar para mais pessoas. Qualquer informação extra, qualquer sugestão, qualquer sugestão de assunto também, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo também com quem você sabe que vai aprender alguma coisa, com quem está achando que está tudo errado lá, né, com quem está acreditando no UOL, quem está achando que está acabando a munição da Rússia, esse tipo de coisa. Manda também, que vai ajudar não só o meu canal a crescer, mas também a melhorar a qualidade, né, das discussões, né, e o entendimento do pessoal aqui na nossa sociedade, que está precisando bastante, né? Não só, claro, do meu canal, os parceiros também, tem canais bons por aí, mas a gente está precisando que esse conhecimento seja divulgado, não essas bosta que tem por aí, né? Então, conto com a sua ajuda também. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma vez, e espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá!